Uma casa noturna localizada na Avenida José João Muraro, no Jardim Porto Alegre, em Toledo, foi interditada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações, o estabelecimento estava sem alguns itens básicos de segurança. A casa foi interditada até que as exigências sejam regularizadas, como destaca o Tenente Merlo. O Corpo de Bombeiros tem implementado, principalmente no mês de agosto, uma série de vistorias, de fiscalizações para verificar principalmente os locais de reunião de público. Principalmente objetivando o quê? Verificar questões de segurança para o usuário. A saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência, alguns itens básicos que remetem justamente na segurança dessas pessoas. Então ontem, durante uma dessas fiscalizações, numa das casas de shows aqui em Toledo, a gente verificou a ausência principalmente de iluminação de emergência e sinalização de emergência inadequada para casas de shows. Então, neste caso, a nossa legislação prevê que é risco imediato à vida, onde houve a interdição e evacuação das pessoas que estavam naquele recinto. Qual seria a orientação para os proprietários de bares, lanchonetes e o pessoal das casas de shows aqui de Toledo para que não aconteça isso? Então, na realidade, tem que ter ciência da legislação, tem que cumprir a legislação. Esses locais já, pelo Código do Corpo de Bombeiros, eles têm que ter um projeto de prevenção feito por um responsável técnico, um engenheiro, um profissional habilitado, aprovado no setor de prevenção do Corpo de Bombeiros. E após essa aprovação, esses locais têm que, no local, implementar essas medidas. Então, de acordo com o tamanho, a quantidade de pessoas, o tipo de ocupação, a gente tem desde sinalização, emergência, extintores, até alarme, hidrantes, chuveiros automáticos. E essas medidas têm que estar implementadas no local. Segundo o capitão Zarpelon, capitão do Corpo de Bombeiros de Toledo, outras vistorias foram feitas neste mês aqui em Toledo, sendo essa a primeira autuação. De uma maneira geral, aqui na região, então não foi a primeira tipo de fiscalização igual essa que a gente já fez, essa é a terceira fiscalização nesses moldes de casa noturna, em horários de funcionamento, mas nesse caso foi a primeira que houve a necessidade então de fazer a evacuação do local e por fim interditar. Qual seria a orientação para proprietários dessas casas de shows e afins? Sim, principalmente as casas de shows, que a gente tem num passado bem recente no nosso país uma tragédia que aconteceu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas não só as casas de shows, como qualquer outro estabelecimento comercial e industrial, ele tem que passar por algumas adequações perante o Código de Segurança do Corpo de Bombeiros. Então, o funcionamento dessas edificações que ofereçam condições de riscos para os seus usuários, elas passam a configurar então desacordo com o nosso Código de Segurança. As pessoas estão sujeitas então às sanções que o Corpo de Bombeiros pode estar aplicando. Por óbvio que a recomendação é que procurem o Corpo de Bombeiros, para a gente adequar esses locais conforme o código, existe todo um trâmite para isso. É interessante frisar que junto com essa lei 19.449, que confere o poder de polícia ao Corpo de Bombeiros, mas ela também facilita, principalmente para aqueles locais onde um risco baixo. Então até o trâmite de abertura de empresas, houve uma desburocratização por parte do Corpo de Bombeiros. Hoje muita coisa é possível fazer apenas pelo sistema, sem sequer vir aqui até o Corpo de Bombeiros. Então essa orientação que a gente busca, e até no site do Corpo de Bombeiros existem informações específicas quanto ao processo de regularização, e para que casos como esse não ocorram, e o principal de tudo que a gente busca com tudo isso é proporcionar segurança para a população e para os usuários de diversos locais. E a não regularização dessas casas vai ocasionar aí o fechamento e vai doer no bolso do proprietário. Exato. Então, as medidas que a gente pode estar adotando é a evacuação do local, interdição. Por fim, essa autuação ela resulta em uma multa, então dependendo do tamanho do espaço, o público no local, o risco envolvido, ela é uma multa que varia o valor dela, mas sem dúvida nenhuma acaba pesando ali para o empresário. A partir então do ano agora de 2019, o Corpo de Bombeiros ele passou a ter o poder de polícia,
que é um dispositivo através do qual é possível fazer interdições no local, aplicação de multas, autuações e outros mecanismos que até então, até o ano passado, a gente não dispunha. Esse poder de polícia, ele entrou em vigor a partir de uma lei, a Lei 19.449, que ela confere, entre outros dispositivos, a possibilidade do Corpo de Bombeiros então, de fazer, como foi o caso de ontem aqui na cidade de Toledo, isso no estado do Paraná inteiro vem acontecendo, interdições, evacuações e até aplicação de multas em alguns locais. Toledo News, informação para quem gosta de verdade.